Bom dia, bom dia, bom dia, minha amiga, amigo e ouvinte da Rádio Vibe Mundial 95,7. Eu aqui, Paulo Beni, mais uma edição da Madrugada Astral, toda quinta-feira, 6 horas da manhã, fazendo companhia para você e sempre trazendo um convidado especial que quem está pelo YouTube já está vendo aqui o rostinho dele aqui comigo e hoje vai falar sobre florais de Bach, florais de Saint-Germain, curso novo vindo por aí, então fica comigo. E você já me segue nas redes sociais? Ainda não? Então vamos lá, @PauloBeniAstrologia em todas as redes e principalmente para que você venha fazer seu mapa natal, previsões, mapa kármico e pode me chamar também pelo WhatsApp, código 11993020468, 11993020468. E como eu falei para você no começo, hoje vamos trazer aqui nada mais, nada menos que um profissional, mas meu amigo, o João Márcio, astrólogo, terapeuta integrativo, e vamos falar sobre florais de Bach, florais de Saint-Germain. Eu também vou ajudar aqui, né, no sentido só de conduzir as perguntas, porque eu não sei nada sobre esse assunto. João, seja muito bem-vindo, né, nesta Paulo. Manhã de quinta-feira. Ajuda a gente a entender, João, que história é essa? Vamos já separando o que é florais de Bach, florais de Saint-Germain. Como é que o ouvinte que está aqui com a gente pode entender melhor tudo isso? Maravilha. Bom, gente, bom dia, né? Boa tarde, boa noite para quem estiver vendo isso a gente aí, dependendo do horário. Bom, Paulo, obrigado, né? Primeiramente, valeu mesmo pelo espaço. Bom, florais de Bach é a essência do sistema mesmo, de todos os florais. Por quê? Vou dizer isso, né? Porque a terapia floral, ela se inicia com o Dr. Edward Bach, né? Lá nos anos 30 ali, né? Ele passou muito tempo desenvolvendo a pesquisa dele. Ele morre em 36, né? Com o trabalho meio incompleto, mas ele teve um tempo anterior desenvolvendo esse trabalho, né? Que é a observação, né? Ele começou a observar como médico, né? Que ele era, que a personalidade falava muito acerca da doença. Tá. Né, a característica das pessoas falava mais. Então, ele entendeu que a gente deveria tratar a personalidade, vou trazer dessa forma, né? Os traços da pessoa, porque cada um reagia de uma forma. Né? De maneira bem resumida, foi isso. E ele foi desenvolvendo isso junto das flores, né? Ali, que cada flor ele colocou para um tipo de personalidade, né? São 38 essências ali, né? Somando as outras, mas são 36 essências, assim, no geral. Que ele trabalha, né? E o foco da terapia floral com o sistema florais de Bach, que é o precursor, né? Não tem como não citar ele que trouxe a ideia, os outros sistemas vieram depois. Então, ele, inspirado muitas vezes no trabalho dele também, claro. Então, ele trabalhava muito nessa coisa da personalidade, né? De equilibrar a personalidade da pessoa, que ele acreditava que as doenças, os desequilíbrios, ele vinha justamente de uma personalidade que estava em desarmonia, que estava desajeitada, que não estava ali no seu lugar. Certo. E isso gerava até adoecimentos físicos mesmo. E a gente sabe que é assim, né? A gente tem várias linhas que vão trazer esse tipo de abordagem fora da terapia floral, né? Na psicanálise a gente tem o Reich, né? Que defende essa condição. A gente tem na metafísica da saúde também, né? Na fisiologia bioenergética. Todas essas teorias vão falar de comportamentos, posturas, vibrações que vão reverberar em até adoecimentos físicos. Então, ele trabalha muito nesse lugar. Já os florais Saint-Germain, são um floral que eu trabalho mais, né? O sistema que eu mais trabalho, eu trabalho com florais de Bach também, mas é o sistema que eu mais trabalho. Ele é nacional, ele é brasileiro. Ah, que legal. Existe um fundador, existe um criador disso? Existe a Neide, né? A Neide Margonari, que foi a sintonizadora do sistema, né? Ele foi, assim... Com o nome que a gente conhece hoje, ele está montado como hoje, foi fundado em 1996 aqui, né? Não é tão distante assim. Já existiam outros sistemas florais no Brasil também, de florais de Minas. Existem outros, tem milhões de florais aqui. Não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Né? Tem muitos sistemas, assim, tem o floral de Califórnia, né? Os florais de Bush, tem um monte de sistema. E aí o floral do Saint-Germain, ele foi sintonizado pela Neide, e a maioria das flores dele, né, ele é bem maior do que em relação ao Bach, porque são mais essências, são 89. Tá. É bastante flor. Bastante. Então são flores daqui do Brasil mesmo, nativas, flores nossas aqui da Mata Atlântica, né? Então a maioria da sintonização que ela fez foi aqui na região de Ubatuba, por ali. Então são flores que a gente tem aqui, né, na Mata Atlântica. E agora, por exemplo, para quem gostaria de fazer esse tipo de adesão, de tratamento,
como é que a gente sabe que o floral tem essa eficácia que tem, ele existe, eu acredito que sim. Como é que a pessoa pode entender isso? Isso vai atuar só no campo físico? Existe um outro campo mais esotérico que ele atua? Descreve para nós qual é o campo de alcance do floral para essa dor da pessoa que existe. Maravilha. O floral, na verdade, ele é uma terapia mais vibracional, né? Ele é mais energético. Então, ele vai trabalhar, eu falo que ele vai trabalhar de dentro para fora. Ele pode tratar, é que assim, o floral é uma terapia integrativa, né? Ele não vai curar, assim, necessariamente a doença, a gente tem que ter um cuidado com isso. Mas o trabalho que ele vai fazendo ali reverbera, assim, no físico também. Então, a gente trata uma pessoa com determinada situação, né? Certo. Com determinada situação, e não a situação. Por quê? A terapia floral, Paulo, ela vai... o propósito dela é tratar a raiz do problema. Então, não adianta você chegar só para mim e falar assim, eu não consigo dormir. Certo. Vamos entender a raiz disso. Então, não é uma insônia que eu vou tratar a raiz que, por consequência, chega ali nessa insônia. Então, por isso que reverbera nesse lugar, porque eu fui lá na raiz do problema. Então, a gente até fala, assim, né, dentro do meio floral, que a terapia floral, ela é gotas consciências em gota, né? Sim. E a gente é caçador de sentimento, porque eu vou me basear no campo emocional, principalmente. Olha. Existem outras terapias até mais contundentes na questão do físico mesmo, assim, da carne mesmo. Não que a terapia floral não alcance, mas ela vai vir por essa base mais emocional mesmo. E, por exemplo, então se entra nessa base emocional, quando você está diante da pessoa fazendo a anamnese, fazendo, né, o levantamento dessas questões, eu posso dizer que, por exemplo, eu trazendo dois, três incômodos ou 2, 3 dores, qual que eu vou elencar que é a mais urgente? Como é que a pessoa pode entender, poxa, eu quero um tratamento para uma dor que está me causando há muito tempo, ou insônia, ou as dores do passado. Sim. Como é que a gente elenca tudo isso dentro do sistema floral? Então, dentro da anamnese, a gente vai conversando ali com a pessoa e quando ela... É uma cebola, né? A terapia floral é uma cebola, vai descascando aos poucos. Então, eu vou vendo ali, né, junto do paciente ali, do interagente, enfim, qual que é a maior necessidade dele. Porque muitas vezes um problema está intercalado no outro. Certo. Então, quando eu vou tratar um sintoma, vamos dizer assim, eu já vou estar tratando 3, 4. Né? Então, é onde tem uma problemática, às vezes, com a terapia de conveniência. O que é a terapia de conveniência? Quando você vai lá na farmácia e compra um floral pronto lá. Não que ela não tenha uma ação. A gente, inclusive, nos sistemas florais existem fórmulas prontas e tudo mais, que é uma coisa pontual. Correto. Né? Então, assim, agora no Florais Saint-Germain, por exemplo, tem uma fórmula chamada fórmula do estudante. Olha. Então, quando que a gente vai usar essa fórmula? A pessoa ela fica muito ansiosa na hora de estudar e ela vai prestar um concurso. Sim. Então, é para aquilo ali, é pontual. Bom, vamos tomar ali para você fazer seu concurso, mas isso não vai tratar ela num todo. As outras causas, as outras camadas. Isso eu preciso realmente do terapeuta, porque aí eu vou entender qual é a melhor essência. Por exemplo, eu já peguei pessoas que vinham com quadro de depressão, que na terapia floral eu não trabalhei a essência que fala diretamente de depressão. Perfeito. Tem essências que falam diretamente de depressão, mas não foi o caso da pessoa. Perfeito. Entendeu? Por conta justamente disso. Agora, quando ela traz outras questões múltiplas assim, quando é muito longe uma coisa da outra, aí a gente vai chegar junto e falar, o que é o que mais te pega agora? Mas quando a gente vai conversando e a gente pincela um pouquinho as outras, a gente vai vendo que tem o mesmo fundo, muitas vezes. Não sempre, mas muitas vezes. A maioria das vezes tem o mesmo fundo e aí acaba sendo o mesmo viés ali. E, por exemplo, como todo, né, de repente, tratamento, existe, de repente, um mito atrás disso? Existe alguma contraindicação floral? Não. De alguma maneira conflita com algum outro tratamento? Não. Nossa, eu tenho receio que, de repente, isso pode... Existe isso, não? Não, eu vou fazer um paralelo até com a aromaterapia, que também eu trabalho com ela. O floral, para mim, ele é uma terapia do futuro. Por quê? Primeiro que ele não é invasivo à natureza, diferente da aromaterapia, né? Porque a aromaterapia, para você ter, sei lá, 1 litro de óleo de rosa, você vai precisar de 60 toneladas de pétala, né? Tipo, haja natureza, né? Enfim, o floral já não, né? O floral vai ser flores e as matrizes, elas duram por muito tempo. Tá? Então, nesse sentido. Primeiro, esse ponto. Depois, ele não tem nenhuma contraindicação. Ele não interage com medicamento, coisa que o óleo essencial pode interagir. Alergia, né? O óleo essencial tem essa situação, a floral não. Então, o floral ele é bem tranquilo, porque ele vai trabalhar nesses corpos sutis, entendeu? Então, você tinha até perguntado a questão esotérica. Isso. Dentro do... Você que é astrólogo esotérico, inclusive. Dentro do Florais Saint-Germain, a Neide, ela fez um trabalho junto da Fraternidade Branca ali, onde ela se inspira nos raios, né? Nos 12 raios, né? Não nos 7 principais, mas nos 12.
trabalha vinculando as essências ali no sentido de como as essências são vibracionais, de coisas as qualidades que elas podem promover do raio, pertencente ao raio. Então, tem também dentro dos florais Saint-Germain, você vai ver, se você ler alguma coisa, você vai ver muito linkado lá, a essência tal, tem o raio X, Y e Z, né? Porque ela vai trabalhar essa virtude na pessoa, estimular essa virtude na pessoa. Então, e dentro dos aspectos que você já atendeu, de pessoas... então, eu imagino que o intervalo de idades pode ser do 0 ao 100. Não tem problema. Nenhuma idade é contraindicado. Não. Posso aplicar em crianças, bebês ou idosos. Todos eles acabam tendo uma similaridade com esse tipo de tratamento. A resposta é a mesma, inclusive com animais. Também animais pode ser feito? Tem terapeutas voltados, inclusive, para isso. E responde muito bem com animais também. Então, funciona para tudo. E, por exemplo, então, claro, o animal não vai ter aquela interação de trazer a anamnese, mas talvez para uma questão que o tutor ali está percebendo, pode ser feito o tratamento. Pode sim. Inclusive, tem uma colega nossa chamada Camila, que ela trabalha ela é veterinária e ela trabalha com florais voltados para animais. É muito legal. E até para ambiente, por exemplo, dentro da terapia floral, você pode usar o floral para tudo que é tipo de energia. Então, aquela energia que está no ambiente também, você pode usar em forma de spray no ambiente para limpar o ambiente, vamos pensar assim, ou amenizar, ou no lugar onde trabalham muitas pessoas, ou, enfim, em casa, né? Então, tem várias maneiras de administrar, né? Não só o tomado. Isso dentro do floral de Saint-Germain, né? No floral de Bach, ele é mais voltado realmente para essa coisa do trabalho da personalidade. Então, ele vai trabalhar dentro da personalidade. Os florais de Saint-Germain, embora pareça muito esotérico assim, né? Mas não necessariamente. A diferença entre um e outro é a seguinte, né? O Bach, ele trabalha muito essa questão da personalidade mesmo, né? Lógico que vai levar o holismo em consideração, para você identificar, inclusive, qual é a essência da pessoa, né? Dentro do floral de Bach tem um floral que a gente chama floral de tipo, né? Que é do tipo de pessoa. No floral de Saint-Germain não tem isso, porque ele vai a gente vai percorrer um caminho terapêutico dentro do que você está vivendo. Então, ele é dentro da circunstância, tá? Então, assim, você vai trazer para mim uma situação de, eu ando muito triste e tal, vamos entender essa situação e o contexto também, como o floral de Bach faria, mas eu vou focar por esse caminho que eu vou me guiar, não exatamente só pela personalidade, né? Então, tem essa diferença sutil entre eles, né? E aí tem essas ferramentas dentro da própria essência que eu posso ver. Sei lá, será que eu percebo que o Paulo precise desenvolver um pouco mais de sabedoria? Então, eu posso, ali dentro dos meus princípios, ali dentro das essências que eu posso escolher, talvez uma essência que vibre ali no raio ali dourado, fale melhor com ele, sabe? Então, a gente usa essas ferramentas para poder, dentro de um holismo, qual seria melhor ou não? Até a linguagem, a assinatura bioenergética da planta também, né? O formatinho da planta combina com o Paulo e tal. E, por exemplo, sem citar nomes, características, você conseguiria partilhar com a gente um exemplo de atendimento que você teve e que deu esse sucesso, que deu esse potencial para a pessoa, de repente com uma dor psicológica, né? Uma dor emocional, para que quem está do outro lado ali nos assistindo e ouvindo possa entender, poxa, a dor que eu estou passando hoje é similar a essa e eu posso usar a terapia de Saint-Germain, dos florais, para poder trazer essa cura. Você conseguiria partilhar com a gente? Claro, várias. Assim, todas elas têm um resultado muito bom. O floral, até hoje, ele não me decepcionou. Que legal. O que acontece com o floral? Tem pessoas que vai estar assistindo e vai falar assim, mas eu tomei floral e não resolveu. Isso. Por que não resolveu? Porque ou você foi numa terapia de conveniência, né? Foi lá e comprou na farmácia, ou ouviu alguém falar que tal essência era para tal sentimento que você, naquele momento, estava sentindo e você tomou. Não é por aí. Entendeu? A essência, a terapia floral, como havia dito, ela precisa do terapeuta para entender com você. E aí eu vou elencar quais são as essências para o seu caso. Então, o seu caso e o meu caso, a gente pode estar com o mesmo sintoma, mas a gente vai usar coisas diferentes. Causas diferentes. Exatamente. Então, sim, eu já peguei bastante gente que vem com problemas de depressão e tudo mais. E é legal, de uma maneira geral, antes de eu citar um caso, assim, a mudança que você vê. Aí você vê uma coisa física. Geralmente a pessoa, ela muda alguma coisa. Ou ela rui a unha, ela para de roer. Olha. Ou ela pinta, ou um pouquinho de vaidade que brota ali naquela pessoa que estava largada, né? Que você observa que não tinha nenhuma postura.
Eu tenho uma situação, é que o floral ele depende do tempo, né? Para cada caso, para cada um demora um pouquinho. Não é um pouco assim, tem gente que tem o efeito imediato, já tive casos de um dia para o outro. Que legal. Já tive casos que demorou o segundo frasco, aí a gente fala um mês para o outro. Então depende, mas de qualquer forma, às vezes a gente ainda não sanou a questão, mas a gente vê uma melhora sempre, de um mês para o outro. Às vezes a gente ainda vê que aquele problema persiste, mas a pessoa já está num lugar de mais conforto, ela já consegue lidar melhor, ela já consegue ter mais consciência. Eu tenho um caso de uma paciente que ela estava sem dormir há umas 3 semanas consecutivas. Ela tomava um monte de remédio para dormir, remédio para depressão, remédio não sei para quê. Certo. E aí ela fez a consulta comigo, tudo mais, preparei lá a fórmula para ela tomou. Aí um dia depois ela falou comigo. E eu até me assustei, né? Falei, nossa, será que deu certo, Deu né? certo. Porque era muito, muito tenso o caso. Por isso eu gosto de trazer o caso dela, porque assim, eu mesmo falei, gente, bom, até falei pra ela, olha, vamos com paciência, Claro. porque, né, você tá com uma demanda aí bem grande. E aí ela tomou a primeira vez e ela dormiu 15 horas consecutivas. Olha só. Quer dizer, trouxe o conforto para ela que ela precisava naquele momento. E ela dormiu sem remédio. Ela nem tomou remédio, porque não deu tempo. Porque ela chegou na casa dela, pegou, ela tomou ali da maneira que eu falei e ela sentiu um soninho. Ela falou, vou dar uma cochilada no sofá ali, né? Foi pra cama dar uma cochiladinha. 15 horas depois ela acordou, ininterrupta, assim, ela não ficou... E como é que ela acabou dando a devolutiva para vocês, do que ela sentiu, como é que ela se Não, encontrou? começou daí, né, começou daí. Aí ela falou isso pra mim, falou, eu queria falar que eu dormi, e que foi muito bom pra mim, que não sei o que. Eu falei, que bom, ufa, né? E aí depois ela veio pro retorno, ela trouxe outras coisas. Então, assim, na mulher é muito legal, porque a gente percebe muito que as mulheres têm uma questão muito forte com as questões menstruais, né? Sem dúvida. Eu até falo bastante que a questão menstrual da mulher é o reloginho dela, Sim. né? Se a menstruação não tá muito bem, ela também não tá regulada. E onde você vê resposta, às vezes. Aquelas mulheres que vêm com muita TPM. Sim. Então, aí elas já falam, nossa, eu não senti nada na TPM, foi muito mais leve. Nossa, sinto dor de cabeça, não senti. Nossa, meu fluxo regulou. Sim. Eu me sinto melhor. Ou também tem caso da pessoa que vem num lugar de ser muito... aquela pessoa que é muito abusada, independente do sentido, claro. aí também tem uma resposta, ela começa a perceber, né? Então aí pode gerar uma revoltinha. E, por exemplo, até para as mulheres nos ciclos da menopausa. Sim, nossa, perfeito. Para os homens, talvez para andropausa. Eu atendo bastante homem, por sinal. Que bacana. Atendo bastante homem, por sinal. E homem também, a mesma coisa. Funciona bem também. Então, o que eu percebo no homem, às vezes, é mais principalmente dependendo da educação. Aí no homem eu consigo perceber uma diferença muito geracional. Você pega aqueles homens mais antigos, primeiro que eles já têm uma resistência, né, à terapia, mas quando eles se submetem, você vê mais um relaxamento mesmo, uma permissividade que não tinha. Que bacana. E a maioria dos problemas que eles trazem é geralmente por estar preso mesmo, preso a papéis, né? Eu tenho que fazer isso, eu não posso ser sensível, social, né? Eu não posso aquilo. Então, geralmente, ele traz adoecimentos linkados com esse tipo de postura. Que bacana. Os mais jovens também, a questão do amadurecimento. Sim. Então, você vê, são linguagens diferentes, né? E aí, assim, você vai encontrando o floral certo para cada tipo de questão. Tipo de pessoa. E para você, como está vendo, né, um campo muito vasto, certamente abre aqui, né, uma N possibilidades de tratamento. Sim. O João está trazendo agora incrível para você que já conhece, que quer se aprofundar nesse campo, que é isso mesmo, João? É um curso de florais? Isso. Explica para a gente como funciona esse curso, todos os detalhes para quem está aqui nos assistindo. Claro, vamos lá. Olha, eu e o Renato 3, né? Então eu vou mandar um beijo pro Renato, que vai ministrar comigo esse curso. É um curso de terapia floral do Sistema Florais Saint-Germain, tá? Esse curso, ele é certificado pelo próprio Sistema, porque eu sou professor do Sistema, né? Tanto eu quanto o Renato, nós somos practitioners do Sistema, então a gente pode... certificar? É certificado pelo próprio Sistema, porque o que acontece? Às vezes a pessoa faz um curso que não é certificado pelo Sistema, ela não consegue se tornar practitioner depois. Perfeito. Porque não faz parte ali do rol oficial. Então esse curso, ele é bem completo mesmo, né? Ele vai ser bem completo no sentido de trazer desde a história do floral, falar um pouco do bar, da Neide, todas as coisas, falar de todas as essências, os componentes, os níveis, né? Os raios, os níveis da alma, para que serve, né? Claro, basicamente, né? Para como é que aplica. E o que a gente quer no nosso curso, Paulo, é principalmente, como a gente vai formar terapeutas, né? É que a pessoa, o foco é ensinar ela a atender mesmo. Perfeito. Como que ela vai atender, como que ela vai escolher a essência de uma maneira bem segura, como que ela vai dar seguimento a isso, porque às vezes a gente percebe que as pessoas têm muita dúvida com isso às vezes, né? Sim. Eu tô aqui, mas como é que eu continuo? Em qual momento eu mudo a fórmula? Quando que eu tiro? Quando que eu ponho? Como é que eu faço um acompanhamento? Tudo isso. Então, a anamnese, qual que eu uso? Porque tem milhões, como é que eu acho a melhor para mim? E tudo mais. Então, o foco é esse, né? Então, como é que vai funcionar?
funcionar? Vão ser 15 aulas online, né, do curso, e 2 finais de semana presencial para essa parte prática da administração, de como que trabalha essas coisas e a finalização do curso. E depois ele vai ter 3 meses de acompanhamento. Olha que bacana. Que a gente vai passar um trabalhinho ali para os alunos fazerem. Então vai ter 3 meses a gente acompanhando esses estudos de caso para depois ter a apresentação final desses casos, né, desse trabalho, e aí a certificação. E, por exemplo, para quem está nos acompanhando, eu tenho que ter algum pré-requisito? Eu tenho que ter sido já um terapeuta de uma outra área ou não? Eu posso começar do zero? Pode começar do zero. Pode ser, inclusive, a primeira terapia, né? Desde que tenha ali o ensino médio ao mínimo, claro, né? E aí depois a pessoa, lógico que nesse caso, se a pessoa tenha uma outra área, vai ser legal que vai agregar. Mas se não, também não tem problema, né? Porque dentro da terapia a gente vai oferecer todas as ferramentas que ele precisa ter para fazer um atendimento de terapia floral. A pessoa consegue sair desse curso, então, já com habilidade para poder atender com a supervisão de vocês, podendo ministrar esse tipo de terapia. E principalmente assim, que diferencial que você vê que o curso de vocês traz para algum curso, de repente, ou por internet, ou um curso que está por aí? Qual é o tipo de diferencial que a pessoa pode, então, ligar para vocês e fazer a inscrição? Primeiramente, Paulo, o aprofundamento. Tá. Porque as essências são muito vastas. Não é só decorar uma tabela não é só decorar palavra-chave. Floral e palavra-chave. Não é, entendeu? Então, assim, a pessoa precisa entender os níveis que aquela essência alcança. E isso demanda um tempo. Então, um curso rápido não vai conseguir te entregar. Perfeito. O outro ponto é realmente você como terapeuta. Tá. Porque você conhecer as essências é uma coisa, mas você sentar na frente de uma pessoa, como é que você vai acolher? Como é que você vai se colocar? Como é que você tem que... A sua postura mediante essa pessoa, né? Para você também... Tem que aprender essas ferramentas. Se você não se abalar demais, você não pode se misturar, senão vai interferir na sua análise, no seu senso de analisar, né? Então, o nosso foco é justamente não só se aprofundar no conhecimento da terapia em si, mas para formar o terapeuta de fato. Porque às vezes a gente vê muitas formações que foca ali, olha, Paulo, essa essência faz isso, é assim, assim, assado, essa pessoa tá assim, usa essa pessoa tá assado, usa aquela. Mas não traz isso de como eu atendo. Sem dúvida. E a gente montou o curso pensando nisso justamente por ter perceber em colegas essa dificuldade mesmo. Como que eu vou atender? Como é que eu sento? Como é que eu começo? Como é que eu termino? Como é que eu mudo? Quanto tempo eu vou dar de terapia? Qual é a hora de dar alta? Certo. Qual é a hora de mudar a essência? Sabe? Tudo isso. Então, o nosso foco é realmente, vou resumir a palavra em aprofundamento. Né, em ambas as partes, tanto em você como terapeuta, essa qualidade que você vai levar para o cliente mesmo, né, para o seu paciente, e também o conhecimento mesmo do floral. E a gente gosta de trabalhar com uma linguagem assim muito com o mundo real, sabe, Paulo? Acho que fica mais fácil as pessoas entenderem quando elas vê a vida acontecendo. Então a gente traz umas referências com filme, com música, com outros elementos para a pessoa realmente ela não só... Eu acho que o mais importante é a astrologia. Sim. Além do significado, é você incorporar o sentido. Você entender o sentido daquilo, o significado você consegue articular e entender. Perfeito. A natureza, né? Igual a gente pegar um Saturno de exemplo, né? Todo mundo sabe o que é Saturno, de uma certa maneira. Mas, para certos temas que são saturninos que não são tão claros, se você não entende o feeling do que é aquilo, você não vai saber. É a mesma coisa. E, por exemplo, para as inscrições, como é que a pessoa entra em contato? WhatsApp, rede social? Como é que é para a pessoa pegar papel e caneta agora e fazer a inscrição? Pegue um papel e caneta, gente. Vou até olhar o número aqui para não errar. Passa para gente. O curso vai acontecer pelo Espaço Rosa de Luz, né? Que é aqui em São Paulo, fica aqui na Aclimação. E as inscrições é pelo WhatsApp. Qual o número? 11 DDD, né? 997779666. Repete pra gente. 11 997779666. O nome do espaço? Rosa de Luz. Rosa de Luz. Isso, então anotem aí, né? Façam a inscrição. Vejam que esse assunto, além de ter, né, toda essa abordagem da terapia de saúde, né, terapia psicológica e principalmente trazer uma... Né, a gente evita às vezes a palavra cura, né? Sim. Mas essa transformação da sua dor no momento melhor, claro, né? Do incômodo que está acontecendo com você, com uma situação mais elevada de vida, né? Sorriso no rosto, uma vibração bacana. E para esse finzinho, João, o que recado você gostaria de trazer assim para a gente sobre esse grande aprendizado do floral, para que as pessoas possam assim realmente tirar esse véu e poder acessar não só o tratamento junto com você, mas o curso também? Olha, o principal é a prevenção. Prevenção. Sabe por quê? O floral, tem gente que faz terapia floral que não necessariamente chegou num grau ou vem buscar só quando tá doente. Qualquer pessoa pode usar.
que ele é uma terapia. Todo mundo precisa de terapia, gente. Sem dúvida. Não é? Então, ele entra nesse lugar de prevenção, muitas vezes, também. Além do conforto, do bem-estar que ele promove por uma questão que você já traz, mas ele também previne futuros problemas também. Que bacana. Trabalha a consciência, principalmente. Principalmente. E consciência é tudo que a gente precisa hoje no mundo para enfrentar todas essas questões que estão aí. Pessoal, eu quero agradecer, João, a você. Obrigado, gratidão mais uma vez, né? Foi um prazer trazer o João. Vai voltar aqui mais vezes para trazer não só os florais, mas outras terapias também. Agradecer a sua companhia, né? Que esteve aqui com a gente. Então anote aí o curso que vai acontecer e, por favor, né? Espalhe essa notícia para quem você mais ama. Vejo vocês no curso, gente. É isso aí, vamos que vamos. Gratidão por essa companhia. Um beijo no seu coração e até mais. Tchau, obrigado.